Povo de Deus, estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no livro do Apocalipse, no módulo de número 9, a Igreja Cruzando os Séculos, a parte 23. Ontem nós falávamos da igreja de Tiatira e o falso evangelho que se estabeleceu, o fermento penetrando na massa e inchando a massa. Nós falávamos da igreja institucional, o cristianismo institucional, que se consolidou por meio do sincretismo religioso, larga via para constituir o sistema espiritual babilônico. Nós falávamos que na igreja de Tiatira, a igreja que corresponde a esta igreja, que tem estas características, é aquela mulher do Apocalipse, no capítulo de número 17, aquela mulher assentada sobre muitas águas. Vamos olhar para sermos precisos na imagem. Emanuel, seja bem-vindo. Para ser bem preciso, nós estamos falando da igreja de Tiatira, a quarta igreja do Apocalipse. É o cumprimento de Apocalipse capítulo 17, a grande meretriz assentada sobre muitas águas. Quando nós falávamos do estudo da palavra profética, nós dizíamos no módulo de número 2, quando falávamos do texto profético, que muitos textos proféticos, eles nos apontam uma posição histórica que retrocede ao período do arrebatamento da igreja para contextualizar o que está acontecendo depois do arrebatamento. Então nós temos aqui a igreja, nós temos aqui o arrebatamento, e depois nós temos a sequência de juízos, que são os selos, que são as trombetas e que são as taças. Ok, quando nós lemos o Apocalipse 17, ele vai contar esse período da história anterior ao arrebatamento. Então ele está falando deste falso evangelho, desta igreja de Tiatira. Por que ele está falando da igreja de Tiatira, que é a igreja que percorreu toda a Idade Média e assumiu o poder terreno, assumiu a posição de Estado, assumiu a posição de ter um exército para fazer as suas cruzadas, assumiu a posição de ter a Inquisição para perseguir aqueles que ela considerava hereges. Por que nós estamos falando isso? Porque quando nós voltamos, e é bom você manusear a sua Bíblia junto comigo, quando nós voltamos para Apocalipse capítulo 2, o versículo 18 em diante, começa a carta de Jesus à igreja de Tiatira. No verso 21 diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Por isso que nós encontramos a grande meretriz. Aqui ela é uma pequena meretriz. Mas essa pequena meretriz aqui na igreja de Tiatira, ela é uma igreja que já dominava. Nós falamos que praticamente 1/3 da Europa, das terras agricultáveis da Europa, pertenceu à igreja. Então, a igreja, ela ocupou uma posição terrena que Jesus recusou. Como assim Jesus recusou? Jesus recusou 2 vezes. Satanás chegou até ele e disse: ofereço todos os reinos do mundo se tão somente você prostrado me adorar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, não conhece não as coisas dos homens. E depois, Jesus, na frente de Pôncio Pilato, indo para a crucificação, Pôncio Pilato disse: eu tenho poder para te livrar. Ele diz: não tem.
O poder que você tem, meu Pai que deu. Mas se eu pedisse, se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria anjos e ele me livraria desta hora. Como o meu reino não é desse mundo, eu não vou pedir a minha libertação. E depois, Jesus foi para a cruz e morreu. Agora, observa, Jesus viveu no período do Império Romano, ele era o rei de Israel. E ele não se levantou contra o Império Romano como os judeus queriam que ele fizesse. Mas a igreja, ela não segue o exemplo de Jesus, a igreja de Tiatira, a igreja institucional. Eu não estou falando do corpo de Cristo, eu estou falando do trigo, do joio no meio do trigo. Eu estou falando do joio que assume uma posição de autoridade baseado na doutrina dos nicolaítas. Então, observe um detalhe. Vamos ler Apocalipse capítulo 22. Segue junto comigo. A conclusão do livro. Apocalipse capítulo 22. Vamos para a conclusão do livro. Começando no verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. É Jesus que está dizendo, eu testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Dora, seja bem-vinda. Vamos entender uma coisa. Ele está dizendo que os flagelos que estão nesse livro vão cair sobre todo aquele que acrescentar ou tirar algo desse livro. Ok? Então note uma coisa. Quais são os flagelos? Selos, trombetas e taças. Vão cair sobre quem tirar algo da Bíblia. Ou quem acrescentar algo da Bíblia. Agora, vamos voltar para Gálatas capítulo 1. Leia junto comigo Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6. Olha o que Paulo diz. Admira-me que estejais passando depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Lembra? A doutrina dos nicolaítas é quando o homem que está na frente da igreja deixa de ensinar a palavra de Deus e ensina doutrinas de homens aprendidos de cor. Quando isso acontece, Isaías capítulo 29, Deus envia um espírito de profundo sono sobre a igreja e ela perde a capacidade de discernir a falsa doutrina que vem do púlpito da igreja. Paulo disse, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Agora vamos lá para Filipenses, no capítulo de número 3, o versículo 2 em diante. Presta bem atenção o que Paulo vai dizer. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, porque nós é que somos circuncisão. Aí ele vem e ele fala, e aí quando ele chega
no verso 17, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quer dizer, tem um outro modelo que não pertence à palavra de Deus. Note isso. Pois muitos andam entre nós. Olha o joio no meio da igreja. Entenda, nós somos chamados a sermos homem espiritual, mulher espiritual, apto a discernir aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. Paulo continua: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. José, seja bem-vindo. Nós estamos falando de Filipenses capítulo 3, versículo 17 em diante. Paulo está dizendo que no meio da igreja, e aqui nós estamos falando da igreja institucional, e eu quero chamar a sua atenção, porque é muito importante você entender isso. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o primeiro passo que temos que dar para confirmar a nossa fé em Cristo é ser batizado nas águas. Quando nós nos batizamos nas águas, nós nos tornamos membros da igreja local. Este é o caminho de todo cristão. Quando a igreja local se constitui juridicamente como igreja, ela tem que, porque ela precisa ter um local, ela acaba formando uma personalidade jurídica, e aí nós temos a igreja institucional. Independente de termos ou não uma igreja institucional, isso é inevitável. Independente disso, Jesus, na segunda parábola, em Mateus capítulo 13, ele disse que o joio vai ficar no meio do trigo até a consumação dos séculos, até o arrebatamento da igreja, porque somente os anjos são capazes de diferenciar o joio do trigo. No caso da igreja de Tiatira, ela vai para a doutrina de Jezabel, prostituição somado com idolatria, e se recusa terminantemente voltar atrás. E aí Paulo diz: estes são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo vem dizer: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então note o seguinte: a nossa pátria está nos céus. Ok, ponto. Por que é que eu disse, citando Apocalipse capítulo 22, do problema de ou tirar algo da Bíblia ou acrescentar algo na Bíblia? Vamos considerar as doutrinas da Igreja Católica. As doutrinas da Igreja Católica. No ano 300 depois de Jesus, a Igreja Católica introduziu a preces dos mortos e o sinal da cruz. Acrescentou, o evangelho estava fechado na morte do apóstolo João. Depois se acrescentou uma doutrina, a doutrina do sinal da cruz, no ano 300 depois de Cristo. No ano 300 depois de Cristo, foi introduzido as velas de parafinas na igreja. Hoje, quando você vai numa igreja e encontra a vela acesa dentro da igreja, é uma doutrina que veio 200 anos depois da morte de João, no ano 300 depois de Cristo.
375 anos depois de Cristo, iniciou a veneração dos anjos e dos santos que estão mortos. 375 depois de Cristo. O ano 394 depois de Cristo foi instituído a missa. A missa não existia até o ano 394 depois de Cristo. 431 depois de Cristo iniciou a adoração a Maria, mãe, como mãe de Deus. Alguém chegou e falou: se ela é mãe de Jesus, se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Então ali começou a adoração a Maria, elevada à condição de ser mãe de Deus. 500 depois de Cristo, os vestimentas do sacerdote, aquelas vestes sacerdotais, foi introduzida na igreja no ano 431 depois de Cristo. 593 depois de Cristo, foi introduzido a doutrina do purgatório. Ou seja, se o homem pecar na terra, ele vai para o purgatório e lá ele vai ter um estado de purificação para poder entrar no céu. Doutrina que surgiu 593 anos depois de Cristo. Lembra Apocalipse? Se alguém acrescentar alguma coisa à doutrina da Bíblia, os flagelos descritos no Apocalipse vai cair sobre ele. 600 depois de Cristo, o latim passou a ser a língua da missa. Ou seja, não se podia falar na língua que o indivíduo entendia. A língua falada era a língua do latim. 600 depois de Cristo, 600 anos depois de Cristo, Maria se torna medianeira. E aí surge a oração Ave Maria, a segunda parte, Santa Maria, rogai. Quer dizer, ela foi colocada na condição de mediar o relacionamento entre Deus e o homem no ano 600 depois de Cristo. 610 depois de Cristo, inicia o uso do título papal. E aí vem a tradição de que Pedro passou o papado de geração em geração e vai até os dias de hoje. 750 depois de Cristo, é dado ao Papa o poder temporal. O Papa, quando ele vai ao Brasil, ele vem para o Brasil. Ele chega no Brasil como uma autoridade religiosa, mas quando ele vai para os países do Oriente Médio, ele vai como uma autoridade política. Ele vai como chefe de Estado. Por quê? O Vaticano é uma nação. Então ele tem a alternativa de ir a um lugar como chefe de Estado ou ir a um lugar como chefe religioso. Por quê? Porque a partir do ano 750 depois de Cristo foi dado ao Papa o poder temporal. 788 depois de Cristo, veneração da cruz, imagens e relíquias. Começa no ano 788 depois de Cristo. O ano de 850 depois de Cristo, água benta. E aqui, deixe-me contar, Mig, seja bem-vinda. Deixe-me contar para você uma experiência que eu tive com a água benta bem antes de me converter. Lembra que eu falei que eu fiz a primeira comunhão? E na primeira comunhão foi dito pela freira: se você quiser conhecer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Se você encontrar erro na Bíblia, a Bíblia não tem erro, o erro está em você. Ela me deu aquela orientação. E eu, antes de me converter, eu era católico, então todo fim de semana eu ia na missa. E uma vez o padre disse assim: olha, quem trouxer água numa vasilha, eu vou benzer a água. E quando essa água tiver benzida, você leva ela para sua casa, e quando chover,
para não cair o raio na tua casa, você benze a tua casa. Nós tínhamos recém mudado para uma casa, eu levei 5 litros de um vidro com 5 litros de água, o padre benzeu aquela água, e aí tinha um corredor na minha casa, onde eu morava, e uma cristaleira naquele corredor. Eu pus a garrafa de água na cristaleira. Chegou o dia que veio uma chuva muito forte, com trovões e relâmpagos, e eu estava sozinho em casa, eu devia ter lá pelos meus 10 anos. E aí eu fui para o corredor e fiquei olhando para a água que estava benzida. E aí eu pensei comigo, o padre havia me dito que eu deveria abrir o garrafão de água e esborrifar água na casa, porque se eu fizesse aquilo, a casa estaria benzida e o raio não cairia na água, na casa. Aí eu olhei a garrafa e pensei comigo, a garrafa está cheia de água.